Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nesse vídeo nós vamos dar mais um salto no capítulo 7. Então nós já discutimos sobre energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, são casos particulares então de energias potenciais. Nós vamos discutir nesse vídeo sobre forças conservativas e não conservativas. Esses conceitos aparecem com bastante frequência nessa discussão sobre conservação de energia, então nós vamos tratá-los aqui. Vale a pena lembrar aqui, antes de começar o vídeo, que eles estão sendo separados por capítulo, então dá uma conferida na descrição. Se o vídeo ficou um pouquinho mais extenso, você consegue assistir um pedaço, depois parar, continuar depois de onde você parou, com aquela divisão por capítulos que está ali na descrição. Bom, nossa definição inicial vai ser a de forças conservativas. Nós dizemos então que uma força, vou colocar uma definição aqui, nós vamos dizer então que a nossa força é conservativa quando o trabalho que nós calculamos dessa força para ir de um certo ponto no espaço A até um certo ponto B é independente da trajetória, ou seja, o trabalho para ir de A até B é igual a, por definição, né, nós já tínhamos construído esse conceito, aquele F produto escalar dl, então ele é a força dita conservativa quando esse trabalho ele é independente da trajetória. O que significa isso? Eu posso calcular esse trabalho para ir do ponto A até o ponto B por um certo caminho, vou chamar de C1, ou por um certo caminho C2, conectando os pontos A e B, então, e o resultado vai ser o mesmo, ou seja, a integral para ir de A até B da força pelo caminho C1 é exatamente igual à integral dessa força para ir de A até B pelo caminho C2. E veja que, por definição, isso implica um resultado interessante aqui para a gente. A integral para ir de A até B, a gente pode reescrever essa expressão como integral para ir de A até B de C1 pelo caminho C1 menos a integral para ir de A até B pelo caminho C2. Essa diferença dá zero. E reparem que eu poderia então agora pensar que esses caminhos C1 e C2, eles indo de A até B, se eu inverter, por exemplo, digamos, o caminho que eu vou aqui de B até A por C2, isso me define um novo caminho que eu vou chamar um certo C2 til, que pode ser reescrito a partir dessa integral aqui. Então, por exemplo, olha, eu troco os limites de integração, então aqui eu fico com B até A, troco de sinal, né, porque eu troquei o limite de integração, então aqui eu fico com um mais, e essa integral agora é feita pelo nosso caminho que nós estamos chamando de C2 til. Ora, se nós juntarmos esse resultado, então isso aqui significa o seguinte, poderia escrever então integral para ir de A até B pelo caminho C1, mais a integral agora para ir de B até A pelo caminho C2 til. E isso, no fundo, foi exatamente o que? Olha, eu fui de A até B por C1 e depois eu retornei até o A. Isso, por um lado, é exatamente igual a zero, mas, por outro, isso é exatamente igual à integral. Então, agora eu vou voltar com o f dl por um certo caminho fechado. Então a gente tem uma definição equivalente aqui a dizer que a nossa força é conservativa, então em vez de usar a independência da trajetória para calcular o trabalho indo de A até B, eu poderia dizer também que a integral de caminho fechada é igual a zero para qualquer caminho fechado C. Essa bolinha indica então que o nosso caminho é fechado, né? Significa que o ponto inicial é exatamente igual ao ponto final. E, por outro lado, caso não valha esse resultado, nós dizemos que a força é não conservativa. Então, a força vai ser dita não conservativa, quando você poderia escolher ou a integral
para ir de A até B depende do caminho, ou seja, o trabalho depende do caminho. Ou, de maneira contrária, você poderia dizer também que a integral de caminho fechada não é zero. Você conseguiria, então, um caminho pelo menos um, tal que essa trajetória não fosse fechada, né? Tem que tomar cuidado na hora de fazer a negativa de para todo. Para todo é que você nega colocando então que existe pelo menos um, né, caminho, tal que essa integral é diferente de zero. Vamos então agora estudar alguns exemplos particulares de forças conservativas e não conservativas. Tem algumas de interesse que já foram tratadas aqui. São elas então, primeiro, vejamos, a força elástica, né? A força elástica, nossa partícula está sob a ação de uma força bem conhecida, que é o que nós chamamos de lei de Hooke. Então nós prendemos uma partícula de massa, digamos, m, ela fica presa a uma certa mola, e aí nós fixamos aqui a coordenada x exatamente sobre o ponto, então, onde aquela mola está com seu comprimento natural, ela tem uma constante elástica k, e essa nossa partícula ela está sujeita a uma força F que é dada por menos k vezes x. Então significa que se eu der um salto positivo puxando a minha partícula no sentido positivo do eixo x, a mola a puxa de volta, e contrariamente, se você der um passo no sentido negativo do eixo x, a coordenada x fica negativa, o resultado aqui desse produto de kx com sinal de menos fica positivo, dizendo que a força então aponta em sentido contrário ao seu deslocamento. A gente poderia agora tentar calcular o trabalho para ir de um certo ponto A até um ponto B dessa força. Digamos então, isso por definição vale integral. Digamos que esse ponto A esteja sobre o eixo x com coordenadas, digamos, um certo xa, e o ponto B esteja sobre um ponto B com coordenadas xb, vamos chamar, e aí, por definição, isso vale f, produto escalar dl, para ir de A até B. Mas o ponto xa tem coordenada, o ponto A tem coordenada xa, o ponto B coordenada xb, a força menos kx apontado na direção I, e nós vamos andar na própria direção I. Isso fornece para a gente, olha, produto escalar aqui então de I com I dá 1, então ficamos com menos kx ao quadrado sobre 2 da nossa integral, com x variando de xa até xb. Isso vale, então, no fim das contas, k sobre 2, x, já invertendo os limites da integração, nós ficamos com xa ao quadrado menos xb ao quadrado. Reparem que, se nós fizermos agora o trabalho para ir de B até A, nós encontraríamos exatamente k sobre 2 xb ao quadrado menos xa ao quadrado, de modo que o trabalho para ir de A até B e depois retornar para A, formando então um caminho fechado, né, como se eu tivesse ido do ponto A até o ponto B e depois retornado, esse trabalho dá exatamente zero. Basta somar essa expressão com essa, consistente então com aquela nossa definição de uma força conservativa. Então a gente consegue concluir de fato que a nossa força nesse caso é conservativa. O outro exemplo típico seria então força-peso. Então, olha, nesse caso de força-peso, vejamos que a gente tem, olha, vamos fixar um certo sistema de coordenadas apontado na direção Z. Vou colocar o solo aqui então, esse aqui seria o nosso Z igual a zero. O peso, então imagina que você tem uma certa partícula de massa m, ela está sob a ação de uma força que a puxa contrário ao eixo positivo aqui, vou chamar essa força de P, e ela vale nesse sistema de coordenadas menos mg, e o vetor unitário que aponta na direção z eu vou chamar de k. Nós poderíamos igualmente calcular então o trabalho para ir de uma certa altura, digamos z1 até uma certa altura z2, isso é por definição
integral da nossa força, produto escalar com o nosso deslocamento, para ir de Z1 até Z2. Imagina, né, um ponto aqui, por exemplo, ou um ponto de cá. E aí, nós ficamos aqui com integral de Z1 a Z2, nossa força menos mg, apontado na direção K, produto escalar com nosso dl, aqui eu vou andar na própria direção Z, então vai ser um dz apontado na direção K. Quando eu faço produto escalar de K com K, finalmente eu fico com 1, e a integral nos fornece menos mgz com o z variando de Z1 até Z2. Isso, por sua vez, igual a quanto? Ficamos com mg, já trocando aqui os limites, ficamos com o Z1 menos Z2. Aqui, novamente, acontece uma coisa similar ao que aconteceu na força elástica. Se nós retornássemos agora, se nós fizéssemos um trabalho para ir agora de Z2 até Z1, uma conta direta te mostra que isso valeria mg Z2 menos Z1. E unindo esses dois resultados, nós ficaríamos então com o trabalho para ir de Z1 até Z2 e depois retornar até Z1, dá exatamente igual a 0. Certo? Eu mostrei no vídeo anterior que a gente poderia inclusive pegar uma certa trajetória curva, eu fiz essa conta com todos os detalhes, eu vou deixar o linkzinho aqui, e lá a gente já tinha indicativo de fato que a integral de caminho fechado da força-peso de fato fornecia para a gente uma 0 como resultado, que é exatamente o que aconteceu aqui. Bom, até então nós vimos dois exemplos que parecem mais ou menos triviais de forças que são não conservativas. Vamos pegar agora um outro exemplo de uma força em que isso não acontece. Então, vamos pegar agora força de atrito. Nós vamos fazer esse mesmo cálculo, nós vamos ir de um ponto a outro, depois retornamos para esse ponto e vamos ver o que acontece. Deu a impressão que esses dois, que parece todas as forças poderiam ter esse comportamento de integral do caminho fechado ser 0, mas não é bem isso que acontece. Então vejamos, olha, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o eixo X, por exemplo, pegar um ponto aqui A e um ponto B afastados, vou colocar uma caixa sobre, então, o nosso eixo X, caixa de massa M, vou supor, então, que o atrito entre a caixa e o solo, atrito cinético, né, vale μ, e o que eu vou fazer? Eu vou arrastar a caixa de A até B, e depois eu retorno com a caixa de B até A e vejo quanto vale o trabalho total. Então vejamos, olha, o trabalho da força de atrito para ir de A até B, claro que a gente já poderia ter construído aqui, segundo a lei de Newton, numa direção, que eu não chamei de x, né? Numa direção perpendicular a x, ela fornece para a gente o módulo da força normal. Normal, nesse caso, é igual a peso, simplesmente porque a nossa partícula não está acelerada na direção y, né? Vou chamar essa direção aqui de y perpendicular a x. Então, o trabalho da força de atrito para ir de A até B valeria o seguinte. Força de atrito vale μ vezes A normal, menos mg. Como eu estou me deslocando para ir do ponto A, que tem coordenadas, supomos que aqui seja x igual a 0 e aqui x igual a L, uma certa distância, né? Então isso vai ser integral para ir de 0 até L. Força de atrito está apontada na direção menos I, e eu me desloco na direção x, dxi. Produto escalar aqui de I com I dá 1 novamente. Ficamos então com menos mgl. Perfeito. Agora nós retornamos. Vamos fazer agora o trabalho para ir de B até A na nossa força de atrito. Isso agora vejamos como é que fica. Olha, ponto B tem coordenadas L, coordenada L, né? Só estamos no eixo X, e o ponto A tem coordenada 0. A força de atrito, agora como estou me deslocando no sentido contrário ao eixo X, a força aponta no sentido positivo do eixo X. Isso vale, então, mgi. E o meu deslocamento é o nosso dxi, né? Novamente aqui, se você fizer, então, o produto escalar de I com I dá 1. Integramos, ficamos com μ mg, com x variando de L até 0, então ficamos aqui novamente com menos μL. Ora, se nós unirmos esses resultados,
nós encontramos agora um resultado drasticamente diferente do que tinha sido feito antes, né? Então, se nós saímos de A até B e depois retornamos para A, isso vale menos 2.000 mgl, o que é muito diferente de zero. Então, esse caso é um caso típico de uma força que não é conservativa. Ou seja, a integral de caminho fechada para ir de um ponto, então, sabe, você vai de um ponto, depois retorna, por exemplo, dá diferente de zero. Nosso próximo exemplo vai ser um pouquinho menos trivial. Vamos pegar um campo de força um pouquinho diferente aqui, olha. Nós vamos chamar esse campo de forças de F. Ele está definido no plano. Então ele vale, eu vou colocar aqui uma certa constante F, vale menos YI mais XJ. Vamos fazer um esboço desse nosso campo de forças no plano para ver qual é a cara então, geométrica desse nosso campo, né? Então veja, olha, sobre o eixo X, a componente Y de coordenada aqui vale zero, então o X vai aumentando à medida que eu ando na direção positiva do eixo X e a força aponta na direção J. Então tem algo desse tipo aqui, olha. Por outro lado, se eu agora estou sobre o eixo Y, a coordenada X vale zero e o meu campo aponta na direção menos I. Então, olha, acho que já dá para sacar qual que é a ideia geral aqui nesse caso. Nós temos alguma coisa desse tipo, né? Vou continuar fazendo desenho que acho que já deu para entender a ideia. Então, o que nós vamos fazer agora vai ser tentar calcular então o trabalho dessa força por uma trajetória circular de raio. Pegar o raio R, por exemplo, fixo. Nós caminhamos aqui então no sentido, digamos, horário. Então vejamos como é que eu parametrizaria esse caminho então que eu vou descrever circular aqui com um raio fixo. Isso vale. Se a gente der uma conferida lá naquele videozinho então sobre o movimento circular, vou deixar aqui, ele é bem análogo a isso. Olha, então vou usar um ângulo φ para dizer então que minha circunferência tem raio R e aí a coordenada x dessa trajetória vale R cosseno de φ i e a coordenada y mais R seno de φ j. À medida que o φ então varia com valores de 0 até 2π, eu consigo varrer todos os pontos dessa circunferência. Perfeito. Vamos calcular então o nosso dl. Esse nosso dl vale, então, o que eu faço é dar um salto em φ e subtrair. Ficamos com r de φ mais dφ menos r de φ. Isso é aproximadamente, então, derivada de r em relação a φ dφ, que por sua vez vale exatamente menos r seno de φ i mais r cosseno de φ j vezes dφ. Ótimo. Então agora vamos calcular. Esse é um trabalho então para ir. Vou fazer assim, ó, vou usar esse desenho, uma circunferência, caminho fechado, né? Isso é igual ao trabalho por essa circunferência, caminho fechado aqui, do nosso campo de forças, produto escalar com dl. Isso exatamente igual a, vejamos, integração, aí quem é o nosso f? Ele vale fzinho minúsculo, menos, eu vou integrar sobre aquela trajetória, eu tenho que ver quais os valores da força sobre aquele caminho. Então o meu y aqui vai ser exatamente a componente y da minha trajetória, que diz quanto vale o y naquele ponto, assim analogamente o x. Ficamos então com menos aqui r seno de φ apontado na direção I, mais R cosseno de φ apontado na direção J, produto escalar com
que é o nosso DL, está logo aqui em cima, isso vale menos R seno de φ I mais R cosseno de φ J de φ, com o φ variando de 0 a 2π para eu poder varrer todo a minha trajetória circular. Isso igual a, vejamos, produto escalar, ele é distributivo e ele pega componente x com x e y com y. Então nós vamos unir esse com esse e componente y com componente y. Então nós ficamos com f e r ao quadrado é fator comum a todo mundo. Aí nos sobra a integral de 0 a 2π de quê? Vejamos, olha, componente x com x, ficamos com r ao quadrado, positivo, já deixei em evidência, seno ao quadrado de φ. Mais, próximo termo, componente y com y, r ao quadrado, cosseno ao quadrado, o r ao quadrado já deixei de fora, ficamos com cosseno ao quadrado de φ, de φ. Ora, mais seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então nos resta aqui 2π r ao quadrado vezes f. Novamente, esse é um exemplo típico que destoa dos nossos dois primeiros casos de força conservativa, que nós calculamos explicitamente o trabalho dessa nossa força e por um caminho fechado, e esse trabalho foi diferente de zero. Então nós conseguimos exibir um caminho fechado tal que o trabalho é diferente de zero, tal que a integral de caminho fechado é diferente de zero, o que implica então que esse é um exemplo típico de campo não conservativo. Com isso, então, nós concluímos esse vídeo. Nós fizemos alguns exemplos, assim, 4 exemplos, né? 2 de forças conservativas, 2 não conservativas, para tentar explicar para vocês começarem a ganhar intuição sobre o significado dessa definição. Ela está ligada diretamente, como nós vamos ver na próxima videoaula, com o conceito de energia potencial no caso geral. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram então desse vídeo, deixem um like, ajude a compartilhar tanto o vídeo quanto o canal. Críticas, comentários ou sugestões, me mande um e-mail ou deixe um comentário aqui no próprio YouTube. E é isso. Obrigado e até mais. Tchau.